Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Porque segunda-feira é dia da gente saber dos números da Covid-19 da última semana. E ele já chega aqui na nossa tela para trazer todos esses detalhes para a gente. Oi, Hugo. É uma alegria estar aqui, né? Queria estar por outros motivos, mas foram muitas emoções esses últimos dias. A gente está vivendo esse período bem delicado e que a gente espera, é a máxima dos dias de hoje, é esperar dias melhores, né? Porque para poder a gente estar realmente livre desse mal que tem tanto assolado as pessoas e as famílias. Pois realmente são dias bastante turbulentos, né, Hugo? E muda muito enfim, as coisas mudam bastante também de uma semana para outra. Uma hora a gente está tudo parado, outra hora volta a funcionar, outra hora para de novo, outra hora volta a funcionar. E esse vai e vem às vezes deixa a gente um pouco confuso também com tudo isso, mas os números a gente apresenta toda segunda-feira para mostrar a você ainda mais dos cuidados que a gente precisa ter, porque essa doença, infelizmente, não nos dá sossego. E a gente vai mostrar os números agora e o Hugo vai fazer a leitura da última semana, que não foi muito boa em relação aos números da pandemia. Vamos mostrar na tela da Sertão TV para você. Fica ligado com a gente. O Hugo faz a leitura desses números para a gente e analisa direitinho para a gente. É com você, Hugo. Bom, Alexandre, primeiro que a gente não tem ainda, caso o lockdown tenha dado algum resultado, nós vamos ver essa semana, né? Então, há sempre essa dicotomia entre a economia e saúde. As pessoas estão vivendo aí uma situação bem delicada, que mais tarde a gente pode até comentar um pouco mais, mas ainda a gente não tem resultado ainda do lockdown. A gente está vendo os números ainda daquele pré-lockdown, aquela sexta-feira, aquela quinta, sexta-feira, aqueles 2 dias antes, que foi aquela loucura no centro da cidade. Parecia a festa de Santo Antônio, né? A gente viu todo um aparato de pessoas. E aí a gente totalizou 6.531 casos, uma semana extremamente alta ainda, com 5.762 altas e 184 óbitos. O que aliviou essa semana foram os óbitos. Se a gente puder já ver a próxima tela, a gente vai perceber que os óbitos, né, deu uma certa aliviada, mas ainda muito óbitos a se confirmar. Até algumas pessoas perguntam na rede social: o fulano que morreu ontem não contabilizou. A gente volta a dizer, volta a explicar que o LACEN, o governo do estado, não permite, né, qualquer óbito ser registrado como Covid. Tem que ter todo o exame, a contraprova de exame. E esses exames às vezes demoram um pouco mais, e aí cai por terra aquele negócio: estão morrendo disso aqui, estão botando Covid. E não é assim que as coisas acontecem. Então, mas pelo menos deu uma aliviada no número de mortes, né? Esse é o único número bom dessa semana. Que foi esse registro um pouco menor, pelo menos essa semana. Foram 4 registrados, mas eu vi que subiu para aquele de investigação, né? O que estava em 11 subiu bastante, ficou bastante alto esse número de investigação, que é justamente isso que você está falando, né? Que os óbitos ainda estão sendo averiguados. Isso. Então, assim, mas pelo menos deu essa aliviada, né? É um número, enfim, mas independente de qualquer coisa, né? São 4 pessoas, mais 4. A gente fica com esse número e as pessoas vão perdendo essa noção, essa sensibilidade. Na verdade, parece que as pessoas perderam a sensibilidade, né? Enfim, e ainda tem esses números altos. Só para a gente voltar a esse assunto e você explicar para a gente, nós tivemos aí a última semana do lockdown. Então a gente sabe que essas medidas que a gente foram tomadas de isolamento total e até mesmo de serviços essenciais que foram funcionar apenas por delivery. Então, se houver redução a partir desta semana que a gente vai começar agora, isso é reflexo da medida que a gente tomou na semana passada, é isso? Isso mesmo. Agora sim, como eu disse, né? Eu estive na live do governo municipal, fui convidado. Os nossos números aqui da Sertão TV hoje são os números que estão sendo usados. Esse trabalho, que é um trabalho acadêmico, a prefeitura me convidou para fornecer esses números, para poder acompanhar e assim poder tomar decisões. E como eu disse na live, está sendo reaberto o comércio hoje numa esperança da redução.
na esperança da redução. Ela pode não vir, né? Ela pode não vir porque e aí é como eu dizia, eu fazer uma dicotomia com a questão, fazer um paralelo com o remédio. Quando a gente toma um remédio e ele não funciona, eu tenho que tomar um remédio maior. Então, se não funcionar, se voltar hoje as pessoas entendendo que está tudo normal, está tudo isso, aquilo, outro, tentando, como a gente sempre disse aqui na Sertão TV, sempre dissemos, se nós cortarmos o excesso, é possível controlar. É possível o comércio funcionar, é possível a gente trabalhar, desde que tenha protocolo. Agora, não dá para você chegar no comércio e as pessoas não ter uma barreira sanitária na porta do comércio, não ter um vidro de álcool gel, as pessoas não estão usando máscara. Eu já disse aqui algumas vezes que eu fui a comércio em que o atendente não estava usando máscara. Se um cliente não pode entrar, você imagina um atendente. Então o comércio sentiu o doce amargo do que é o lockdown. É um remédio amargo. Mas ele, para funcionar, a gente está na esperança que ele funcione, e se não funcionar, e eu disse na live, eu repito, eu estou dizendo porque quem me assistiu na live, quem assiste agora, volta na próxima segunda-feira os casos muito maiores do que a gente está vendo hoje. E aí vai precisar de um lockdown maior, de mais de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, de um mês, até que a coisa se segure. Então, é preciso que a gente não saia feito boiada no meio da rua agora. É preciso ainda controlar, né? Os horários do supermercado vão ser estendidos, isso o comitê decidiu, vão ser alargados para quê? Para justamente aliviar a pressão no supermercado. Então, se você é da cidade, deixa para ir ao supermercado à tarde, deixa para ir ao supermercado à noite, se eu não me engano, está autorizado a funcionar até as 22 horas. Academias também que vão voltar com horário estendido, justamente para poder aliviar a pressão e ter poucas pessoas por horário, para poder dar tempo de fazer limpeza e higienização. Está posto. E agora eu acho, eles estão bem claro, que agora nós vamos ver o que é que dá certo. Se dá certo o lockdown ou se dá certo a coisa funcionando. Agora, independente, eu até postei ontem numa rede social minha, independente de lockdown, independente de isolamento ou qualquer outra coisa, cada um tem que fazer a sua parte. Se não fizer, não vai adiantar. Tem que usar máscara, mais correta, usar álcool gel, cuidar da higienização, porque a gente está vendo a situação que está. Então, há uma esperança que entre segunda e terça a gente comece esses números a caírem. E se a gente mantiver o comportamento dentro do isolamento social, aí a gente controla. Mas isso vai depender da chamada consciência coletiva. Isso vai depender de cada um de nós. É por isso que a gente precisa ter essa consciência ainda mais despertada nesse momento. Então vamos continuar com a leitura dos números. E aí é possível, eu quero que não, eu desejo que não, ninguém deseja, mas é possível voltar a um lockdown maior. Se a gente não controlar agora, né? Se a gente não controlar agora, né? Essa tendência, como eu disse na live, no sábado, a gente está falando aqui não é ciência, esqueça que questão ideológica, política, religiosa, seja o que for, é uma questão científica, certo? A gente tentou um lockdown para ver se diminui. Se não diminuir, a gente vai ter que ter um lockdown maior. Não tem vacina. Se tivesse vacina, a gente não estava vivendo essa situação. A grande verdade é essa. Infelizmente. Vamos aos números então, Hugo. Vamos explicar como é que foi a última semana. Já falamos sobre os óbitos. Houve essa redução no registro, né? No registro. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, como é que foi a semana em casos, Hugo? A semana em casos, olha, o pré-lockdown deu esse resultado aí, né? Deu um resultado... eu atribuo aquela quinta e sexta-feira de grande movimentação, como eu disse, parecia uma festa de Santo Antônio, todo mundo correndo louco. Rapaz, tinha delivery, pra que correr no supermercado? Tinha coisa, eu pedi muita coisa no delivery, já estava pedindo, e eu acho que é um hábito que as pessoas vão começar a ter. O supermercado não precisa estar aberto, ele pode manter o delivery, pode manter ali um atendimento do WhatsApp, porque muita gente talvez nem vá, está precisando de alguma coisa, paga ali nas capitais acontece isso. E aí a gente teve aí 494 casos no total, né? Um número bastante expressivo, um número bastante grande, é o maior número já registrado para a gente aqui. E o que eleva a média móvel, manteve a média móvel ali em 70 casos por dia. Então nós tivemos o dia, acho que foi na sexta-feira, com 182 ou foram 184 casos? 184 casos. Né? Ali também houve um acúmulo, lá sem deu um atraso, teve um acúmulo de exames do dia 14, 12 de maio. Também houve um acúmulo, não foi somente daquele dia. Mas, como nós tratamos, a gente registra dentro do que foi
liberado. A gente vai sempre trabalhar assim, né? Não adianta, houve um óbito tal dia e tudo. Não, no dia que é registrado, a matemática ela vai registrar. Muito bem, aí essa média sobe, claro, e o número de casos ativos também sobe. Vamos continuar vendo os dados, Hugo, explicando pra gente como é que fica. A testagem sempre acima da casa dos 1.000, né, Hugo? O que mostra, né, que ainda tem muita gente buscando, né, indo atrás, então são quase 1.200 testes na semana, e ainda a gente tem mais confirmados do que descartados. Foi um sinal já o boletim de ontem à noite, foi a primeira vez em vários dias que o boletim de ontem à noite, que não está contabilizado aqui, vai contabilizar para a semana, que a gente fecha no sábado, que deu mais descartados do que confirmados. Isso já pode ser algum sinal do lockdown, né? É um sinal, porque faziam muitos dias, mais de mês, em que os confirmados davam mais do que os descartados. Mas assim mesmo, a semana passada ainda fechou com 41% de casos confirmados, né? Isso, 490, são 500 casos. Olha o que eu disse semana passada, Alexandre. Em 2 semanas a gente vai ter 1.000 casos, se não parar. Né? Deu 500 casos essa semana, 494. Vamos continuar girando com os números e mostrando os detalhes para você, e aí a gente chega aos casos ativos e essa distribuição por domicílio e também os casos ativos em internamento, né, Hugo? Explica para a gente. Nós chegamos a bater o recorde, né? Nós chegamos a 600 pessoas em acompanhamento durante a semana. Com as altas, fechou a semana em 571, ou seja, praticamente no mesmo nível do pico do ano passado. Nós temos 513 pessoas em domicílio, em acompanhamento em domicílio, 58 estão hospitalizadas e 16 dessas hospitalizadas estão na UTI. Isso subiu bastante, né? No final, pelo menos esse boletim da sexta para o sábado, subiu esse número de internados, né? Que tinha dado uma leve queda, mas voltou a subir. Vamos acompanhar a distribuição aí, portanto, dessas internações. E vamos lá, os casos hospitalizados por bairro e por distrito, né, Hugo? Explica pra gente. E aí você vê aí, Alexandre, bem claro, assim, uma informação que eu trouxe, que a saúde me deu, que metade dos hospitalizados em UTI, ou seja, desses 16, 8 tem menos de 60 anos. Porque tem aquela máxima do jovem dizer que eu sou jovem, eu estou bem, não vai me pegar. E a gente está vendo né? A gente está vendo que os idosos, como estão sendo vacinados, está diminuindo as internações. E nós temos aí metade das pessoas que estão na UTI são que menos de 60 anos. A gente está vendo aí, como infelizmente a gente perdeu o subtenente Lima, um cara muito novo, né? Eu acho que é quase da minha idade. Então, assim, não vamos se confiar nisso, porque esse vírus é muito traiçoeiro. E eu vi um dado nacional também que diz que a maioria dos internados por Covid no país também estão abaixo da casa dos 60 anos. É um número que bastante preocupa, porque justamente foge daquela ideia de que só idoso que sofria mais com isso. Não, agora com a vacinação nós temos essa idade baixando cada vez mais e esse número que preocupa. E como é que está a distribuição desses casos hospitalizados nesse momento? Então, Monteiro Moraes está com 8 pessoas hospitalizadas, Salviano Carlos 6, Maravilha 6, Com Esperança 6. Com 4, do Caxias Centro e José Herto Machado, com 3 pessoas hospitalizadas. Damião Carneiro, Antônio Cisando, Uruquê, com 2, Edmilson Correia, Jardim Norte 1, e com 1 pessoa hospitalizada, José Aurélio Câmara, São Miguel, Sede Rural, Coab, tem o José Aurélio Câmara 2 vezes, né? Então são 2 do José Aurélio Câmara, Cangati e Depósito. Essa é a distribuição. Então o Monteiro de Moraes tem 8 pessoas que estão hospitalizadas? 8 pessoas hospitalizadas. Monteiro de Moraes, gente, para quem não conhece, é aquela região ali do Humberto Bezerra, aquela região da Igrejinha, do cemitério, Rua da Coelhos, por acolá, tá? Ali é o Monteiro de Moraes. Tem 8 pessoas internadas, é um número muito expressivo se for levar em consideração os outros bairros, né? E os outros distritos. Vamos chegar aos casos ativos de pessoas que estão em casa, em domicílio. Como é que está a distribuição por bairro? Pronto. Em casa nós temos Salviano Carlos, com 60, mais uma vez Salviano Carlos, né? Continua sendo, tem mais casos. Seguido Edmilson Correia com 53, o Centro com 50, 38 Monteiro Moraes, 37 na Maravilha, 37 com Esperança, 27 José Herto Machado, Antônio Cisnando 27, Duque de Caxias 19, Jaime Lopes 17, Jardim Norte 1 preocupa, eu chamo a atenção para o Jardim Norte 1 porque só tinha 2 casos, de uma semana para outra subiu para 13,
é preocupante. A gente não pode olhar só para o número, é 13, é pouco, mas é do pouco que se multiplica. Então, se só tinha 2 casos e subiu para 13, é uma aceleração muito grande. Então, se 2 vai para 13, de 13 vai para quanto? Para 100? Então, é preocupante. O Jardim Norte 1 tem que olhar. Planalto Sabonete, 11, Depósito 7, José Aurélio Câmara 4, Jardim Norte 2, 4, Vila Betânia 4 e com 3, Coab e Vila União. Então, chama a atenção aí essa ascensão lá do vírus em domicílio, né? Ou seja, as pessoas estão em casa, isso, lá no Jardim Norte com 13 e na Pompeia 60. É muita coisa, Hugo. 60 casos. É muita coisa, é muita coisa. Bom, vamos continuar girando. E nos distritos, como é que estão os distritos? Como é que está a nossa zona rural? Alexandre, eu posso lhe dizer que a gente pode usar uma expressão que eu recebi essa semana, dizendo definitivamente a Covid chegou nos distritos. Porque os números dos distritos são números bem expressivos, já está com algumas semanas. Então, a sede rural, sempre os distritos com mais acesso tem mais casos. Então, sede rural 13, Uruquê 11, 10, Damião Carneiro, São Miguel e Lacerda, 6 no Belém, 5 na Manituba, 4 na Berilândia, 3 no Paus Brancos, 2 no Cantado, 2 no Cangati e 1 em Passagem. Até como sede rural, Uruquê, Damião Carneiro, São Miguel e Lacerda. Os 4 que tem pista são os que mais tem, né? Justamente. Onde tem acesso, onde tem mais um movimento. Você vê passagem que ali pro lado do Fugari para colar e tudo e tal, é mais difícil o acesso, né? Mas onde tem pista e o acesso é grande, o vírus vai com tudo. E aí nós temos E tem aquela máxima do pessoal do interior que não quer usar máscara, que acha que o vírus não chega. Né? A gente já teve exemplo aí que aconteceu na Santa Isabel. Aqui no Castelo foi feita outra ação, Aristides. Na Fazenda Castelo foi feita outra ação. A Secretaria de Saúde foi lá, fez uma testagem em massa. Também talvez para quê? Para verificar. Aí tem famílias com 8 pessoas, porque eles acham que quando está ali em família não precisa usar máscara. E aí é onde vem as preocupações. Dessas 8, quantas vão para uma UPA, quantas vão para um hospital, né? Aí é onde mora o perigo, né? Vamos continuar com os números. E aí a nossa taxa de óbito não muda, né, Hugo? Nós estamos na lotação máxima, né? Nós estamos... lotação máxima, não tem como. Até porque a região toda está ruim. A região toda está ruim. Não tem nenhum município da região Sertão Central, daqui a pouco a gente vai ver que tem uma situação boa. Então, o hospital que é regional acaba absorvendo tudo, né? 95% de enfermaria ocupada, 100% de UTI, no Ponte Neto 52%, e a UPA aquela história que é a entrada. Continua lotado. Na verdade, não é que está lotado, é que continua lotado. Desde que a gente tem continua lotado. Tem uns 2 meses que a gente não vê esse número baixar, né? Baixar. E é porque vem sendo agregado mais UTIs, né? Sendo agregado mais, vem subindo o número. Quanto mais tem, mais lota, né? Impressionante. Mais lota. Vamos seguir? E aí, como é que está o nosso Sertão Central? Bom, a taxa de letalidade, né? Que é a taxa da doença. Mortalidade, a gente teve quando a gente refere a toda a população, a letalidade é somente a doença. Nós temos aí uma taxa... chegamos a 184 óbitos, com 4 óbitos na semana em Quixeramobim, Canindé com 163 com 5, Quixadá, outro número, lembra semana passada, 17, essa semana 12 óbitos em Quixadá, chega a 157, Boa Viagem com 2 chega a 88, Pedra Branca com 2 chega a 54, Senador Pompeu com 2 chega a 46, Itatira não teve, aliás, Itatira não divulgou, atenção Itatira. O último boletim de Itatira, se não me engano, foi do dia 12 de maio. Então, não tem dados de Itatira essa semana. Esse número aí, é por isso que a gente não botou a taxa. Madalena 1, vai a 32, Sonolop 3, vai a 31, Ibicuitiga 2, vai a 21, Ibaretama 3, vai a 21, Banabuiú 4, vai a 17, Choró 3, vai a 15, e Deputado Irapuã Pinheiro 1, vai a 11. O que eu consigo lhe observar, tirando Itatira, né, o que não houve a atualização do dado, todos os municípios registraram pelo menos um óbito, né? E com certeza Itatira tem, porque é um município que tem uma situação sempre muito delicada. Então, a questão é porque os municípios ainda precisam detalhar melhor as informações.
da vacinação, dos casos. Há boletins ainda muito confusos, que a gente não consegue entender, a gente tem que fazer vários cálculos. E, além disso, às vezes você enfrenta um atraso. Como é que você lida com uma pandemia dessa, que precisa da informação e lida sem a informação atualizada? É complicado. É difícil. A transparência é o melhor remédio para esse momento que nós estamos vivendo. Olha, foi devido à transparência, Alexandre, que a população de Xeramobim, que a gente não pode dizer que a população não abraçou o lockdown. Eu realmente vi Xeramobim um lockdown, ficou só os teimosos, porque a população em si de bom senso ficou em casa. A gente percebeu as ruas paradas, percebeu a coisa toda fechada e tudo. Mas devido ao quê? Com certeza a informação chegando, né? Exatamente. E aí nós temos a quantidade de casos em Xeramobim impressionante, né? O dobro do Quixadá. O dobro essa semana, o dobro de Quixadá, né? Quixadá que já vem de um lockdown mais estendido, está abrindo agora. Então, Xeramobim 494, Quixadá 229, Solon Lopes 172, é muito grande, isso é um número muito alto. Canindé 158, Senador Pompeu 148, a situação de Senador Pompeu não é fácil. Banabuiú 142, outro município que não está numa situação fácil, 128 em Bicuitinga, Boa Viagem 110, Madalena 82, Pedra Branca 78, Baretama 72, Choró 42, Deputado Irá Pinheiro 38 e Itatira sem informação. Então, nós tivemos o Xeramobim registrando aí o pico, bem acima do segundo, né, que é Quixadá, mas mesmo assim todo mundo com um número bastante alto, a nossa região está com incidência alta ainda. Nós esperamos que seja o pico, Alexandre, dentro das equipes, a gente, porque é aquela história, só dá para dizer o pico quando começa a baixar. E o que a gente dizia ontem, pois não, Alexandre? Não, eu só para o que a gente dizia ontem era isso, era que só chega no pico se começar a baixar, senão vai sempre aumentar, entendeu? E aí a gente não chega nesse platô nunca. Mas o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, junto com o Camilo, na live do último sábado, eles informaram que a taxa de transmissão aqui no Sertão Central deu uma diminuída, né? Mesmo assim? Justamente. Porque a gente teve alguns municípios que fizeram lockdown, né? Por exemplo, antes da gente, Quixadá fez antes da gente, Boa Viagem fez antes da gente. Então, como a gente teve lockdown, isso aí já está refletindo. Aí as pessoas têm que entender que realmente o lockdown funciona, né? O lockdown funciona. Agora, às vezes, ele tem que ser um pouco mais extenso para poder funcionar melhor, né? É isso que eu digo, que Xeramobim precisa fazer com essa semana a coisa funcione, porque senão nós vamos ter que voltar com o lockdown. O que aconteceu em Quixadá? Lembra o que aconteceu em Quixadá? Deu lockdown, abriu, aí o pessoal voltou de uma vez, o que aconteceu? Lockdown de novo. Infelizmente. Tem que ter, enfim, consciência para esse retorno, né? Vamos continuar vendo os números. Aí a gente chega o mapa da região. Chega o mapa da região, a gente tem Itatira que está em cinza porque não divulgou os resultados. Aí a gente tem em queda, mas com números muito altos ainda, Quixadá e Boa Viagem. Uma queda de... foram lockdowns antes da gente, uma semana antes. Tá vendo como funciona, né? Como a coisa dá certo, né? Então, Boa Viagem com 351 e Quixadá com 588. Né? Então a gente tem eles aí mais números muito altos. Em estabilidade, Canindé com tendência de alta, 116, Choró com tendência de alta e Banabuiú em estabilidade com uma pequena tendência de queda, mas número muito alto ainda com 184. Aí vem em alta Madalena com 91 casos, Quixeramobim com 571, Pedra Branca com 194, Senador Pompeu com 160, Irapuã Pinheiro com 65, Solonó com 163, Ibicuitinga com 325 e Ibaretama com 65. Esses são os números aqui da nossa região. E a vacinação, como é que está? Bom, Alexandre, eu queria pedir às prefeituras que dessem uma melhorada nos boletins de vacinação. Eu acho que eles têm que informar o geral e informar, ter duas páginas, um com geral, tanto da primeira dose, tanto da segunda dose, e um geral depois com as fases, para dizer tanto de fase, tanto isso, aquilo, outro. Porque o que a população quer saber mesmo é quantas pessoas foram vacinadas, né? E aí tem uns boletins que eu vou dizer uma coisa, você tem que você tem que ser o mestre dos magos para poder identificar, e eu imagino a população no total. Então, eu sugiro às prefeituras que coloquem o mais simples possível, porque quando a gente vai fazer a conferência, acaba não batendo as coisas, certo? Então, esses são os números da vacinação, os municípios que mais destacam para a segunda dose, né? Em segunda dose.
Primeiro lugar, Pedra Branca, depois Irapuã Pinheiro, depois Solonópolis, depois Senador Pompeu e depois Quixeramobim, certo? Aí todos na casa de 11% da população vacinada com a segunda dose. Por que a gente fala segunda dose? Porque é justamente o reforço que finaliza imune, a vacinação, né? Que a pessoa está imune a partir da aplicação da segunda dose, né? Isso. Então, a segunda dose é a que vai determinar a imunização. Então, nós estamos aí, o município que tem mais imunizado é Pedra Branca, com 12%. Seguido dos outros de 11%, que é como colocou na sequência. Então, na ordem dessa imunização, nós temos aí Pedra Branca, quem mais, Hugo? Depois Irapuã Pinheiro, depois Solonópolis, depois Senador Pompeu e depois Quixeramobim. Baseado na segunda dose. Mas todos acima de 11%, certo? Uhum.